Olá, está no ar o Jornal do Sul de Minas, nesta sexta-feira, dia 5 de janeiro de 2018. Bem-vindo à TV Poços, para nós é sempre um motivo de grande satisfação e de honra termos aí a sua companhia, a sua audiência, suas participações também. Nós estamos transmitindo essa edição agora ao vivo pela rede social no endereço facebook.com/Jornal do Sul de Minas, também facebook.com/TV Poços. Essa edição será reapresentada às 15 horas, também à meia-noite. Às 15 horas também será veiculada pela Mac Rádio. Você nos ouve em www.macradio.com.br, Mac com K. Hoje nós vamos falar aqui a respeito do panorama político sem políticos, só com a gente mesmo. E para isso convidamos o Luiz Gustavo Nascimento Serra, que é um desenvolvedor, e criou um portal chamado pontepolitica.com, onde você pode medir aí o aproveitamento, né, o trabalho de cada um dos vereadores locais. É uma forma de mensurar a produtividade de cada um deles, né? Tudo bem, Luiz? Bem-vindo. Tudo ótimo, Fábio. Primeiramente, bom dia, Carlos, bom dia a todos que estão nos ouvindo. E é exatamente isso, a ideia do portal é que realmente a gente consiga acompanhar o trabalho dos políticos, né, e saber o que os vereadores, a início a gente está falando só dos vereadores, mas a ideia é acompanhar o que eles estão fazendo, tá? Essa é a nossa ideia inicial. Legal, muito boa ideia. Por sinal, realmente eu acho que é um momento onde as pessoas buscam aprimorar a sua visão em relação aos seus políticos preferidos, e ferramentas como essa vêm exatamente nesse mesmo sentido, de mostrar se o político que a pessoa escolhe para votar, ele tem realmente uma produtividade, ele realmente desenvolve leis, fiscaliza o município como seria o adequado. No caso, um político do legislativo, né? Eu acho que também cabe para os executivos, né? Sim, seria um outro momento. Isso, exatamente. Seria um outro momento, né? A gente pensa em partir para o executivo, mas inicialmente nós estamos focando mesmo no legislativo, que é para acompanhar eles, porque realmente a gente vota no vereador e esquece, né? E a gente vai lembrar somente daqui 4 anos para ver na hora de votar novamente, né? E a ideia é que a gente acompanhe realmente o que eles estão fazendo, tá? E a ideia do Ponte Política é exatamente essa. O que a gente faz é nada mais que pegar os dados da Câmara dos Vereadores, tá? São dados oficiais que estão no site da Câmara, e a gente eu desenvolvi um painel de indicadores que está no site, onde ele entra no site da Câmara e ele copia os dados e mostra de uma maneira mais clara, de uma maneira mais visual para quem pode acompanhar, porque os dados estão todos no site da Câmara. Deixa eu só interromper um instantinho, apresentar aqui nosso irmão Carlos, que está aqui participando com a gente também, o debatedor de hoje, e sem dúvida nenhuma vem aí com participações inteligentes, boas perguntas. Tudo bem, Carlos? Bem-vindo. Obrigado, Zambrano, obrigado, telespectadores, bom dia a todos, bom dia, Luiz Gustavo. É um prazer novamente estar aqui e uma matéria inédita, né? Não tem conhecimento de, no passado, alguma pesquisa ou a ponto de ser colocado num site, na internet, do desenvolvimento do trabalho do dia a dia de todos os vereadores da Câmara Municipal de Poços de Caldas. Luiz Gustavo, você falou agora há pouco aí que o cidadão vota, né? Nós estamos falando de vereador, né? Então vamos ficar nessa parte aqui. Vota no seu candidato, depois até esquece, não acompanha e de vez em quando critica, xinga, tudo tá ruim, nenhum presta, a conversa é essa. E agora vem esse seu trabalho mostrando à população o dia a dia da Câmara Municipal no que diz respeito à produtividade, a toda aquela movimentação dos vereadores como num todo e no particular. A minha pergunta é o seguinte, será que as pessoas de fato vão, a partir de agora, pode começar a se interessar por isso? Ou ainda temos uma grande parcela que dá o seu voto, vira as costas e daqui 4 anos a gente vê quem vai votar de novo? Olha, infelizmente nós temos a grande parte da população que é isso que você falou. Eles votam, esquecem e não estão muito preocupados. Eles acham que a obrigação deles é cada 4 anos votar e acabou. Quanto ao interesse, o nosso objetivo é que realmente eles tenham mais interesse, tá? Que eles procurem saber mais sobre os seus vereadores, porque a gente sabe o seguinte, muita gente fala do horário da Câmara, né? A gente não vai na Câmara porque é 3 horas da tarde, numa terça, já mudou esse horário
30 vezes durante a história aí, e qualquer horário que você colocar, a população não vai. Né? Essa é a verdade. Quando era de noite, aí ficava até muito tarde, né? Chegava até quase 11 horas, tinha que interromper muitas vezes a sessão. Exatamente. Ia até 9 horas, praticamente todas as sessões, né? E eles falavam, tem que ser depois das 6, porque quem trabalha não pode ir. Aí era depois das 6 e ninguém comparecia do mesmo jeito. Então, nossa ideia é que a pessoa consiga acessar pelo site, pelo celular, pelo tablet. Então, essa é uma maneira mais fácil. Apesar do site da Câmara também, né, ter essa possibilidade da pessoa acessar. Mas, não sei se vocês já entraram, mas ele é ele é muito preocupado com cumprir a lei da transparência, né? Então, ele tem todas as informações lá, você consegue ver tudo que acontece lá na Câmara, porém você tem uma dificuldade muito grande em analisar aquilo. Você não consegue acompanhar de maneira prática e simples e até quantitativa, né, do que está acontecendo na Câmara. Então, realmente, você olhando pelo ponto de política, ele gera gráficos, ele gera indicadores, ele tem mapa de palavras, você consegue saber quais são as palavras que o vereador está mais usando, saber quais são os tipos de proposição que ele está mais fazendo. Então, fica muito mais fácil de entender qual é o caminho que aquele vereador que você votou está seguindo. Agora, durante sua resposta inicial, você chegou a comentar de alguns indicadores, alguns índices que são apresentados também no site da Câmara. De que forma você consegue, você simplesmente copia e cola, você converte para alguma outra forma para que as pessoas possam ter um entendimento melhor? Na verdade, eu somente copio e colo mesmo e apresento essas informações de outra maneira, né? Eu faço um tratamento nos dados e eu busco do site da Câmara, eu não estou pegando nada de... Esse é o site aí. Esse é o site, isso. Ali embaixo tem uma setinha ali que você pode ir clicando nela e navegando entre os painéis e você consegue ver, então, quantitativamente lá as proposições, quais são os tipos de proposição que mais tem ocorrido. Se você clicar em algum vereador, ele vai filtrar e vai mostrar para você a quantidade de proposições que aquele vereador fez de determinadas coisas. Então você consegue ver, esse vereador ele está fazendo um projeto de lei, ele está fazendo mais indicações, quais são os tipos de proposição que cada vereador está fazendo. Isso a gente não consegue ver lá no site da Câmara de maneira prática. É muito difícil de chegar nessa informação. Aí embaixo, no outro painel que estava mostrando, a gente consegue ver já no nível de detalhe de cada proposição mesmo que cada um fez. Então, se você clicar no vereador ali em cima e clicar embaixo no filtro de proposição, então você escolhe um vereador e escolhe ali embaixo algum filtro de indicação, projeto de lei, alguma coisa, você consegue ver exatamente o que esse vereador fez. Então, eu quero saber o que meu vereador está fazendo de indicação, o vereador que eu votei. Então, você consegue clicar ali e filtrar e conseguir enxergar cada parte, né, no detalhe mesmo do que eles estão fazendo. Né? Na realidade, isso aí já é mastigar um tanto a informação, né? Porque Exato. Exatamente no site da Câmara tem todas essas informações, só que uma num lugar, outra em outro, outra em outro. Sim. E na realidade elas vão se organizando por ordem do dia, né? Então nas ordens do dia estão todos esses dados de cada um dos vereadores. Aí eu acredito que você deva ter feito na programação alguns formulários para indicar, né? Já bota o nome do vereador, já vai tudo para uma pastinha dele. Eu copio todos. Algo nesse sentido, assim. Isso, eu pego todos os materiais das atas, né? Tudo que eles fazem, todas as proposições, tudo que tem lá e a gente junta num lugar só e joga ali. E aí separa por vereador, né? Por vereador, tudo por vereador. Eu pego as fotos dos vereadores que estão no próprio site. Tem uma outra parte ali que é o histórico, que é o nome dos vereadores e um texto que eles mesmos colocam lá no site da Câmara. Porque, por incrível que pareça, é engraçado falar isso, mas quando algumas pessoas entram no site e olham os vereadores, eles falam, nossa, eu não sabia que você aqui era vereador. Nossa, eu nem lembrava desse cara aqui. Então, o que acontece? As pessoas, elas não acompanham muito. Então, elas não sabem nem quem são os vereadores. Então, a gente tem lá também a foto dos vereadores, a gente tem o histórico de cada um, que cada um coloca. Nós temos também um filtro por palavras. Então, se você quer buscar o que cada vereador tem falado, ou você quer buscar, eu quero ver uma palavra, ruas, vamos ver o que eles estão falando de ruas. Você consegue colocar ruas e ele busca tudo que eles falaram de ruas. Então, por aí você consegue ter uma noção do que eles estão falando, né? do que está sendo proposto naquele sentido. Eu quero ver sobre animais, então você coloca lá animais, vocês vão ver tudo que se refere a animais.
Nós temos também a lista de presença, que é o que está mostrando agora, que essa lista de presença ela foi engraçada, que quando a gente apresentou o projeto lá na Câmara, nós já fizemos essa apresentação para eles no ano passado, das 45 sessões, tinha muita gente com falta. E aí o pessoal falou assim para mim, então o sistema está errado, porque está mostrando muita falta ali para mim, eu não tenho tudo isso de falta. E a gente foi analisar e realmente a informação no site da Câmara estava incorreta. Ou seja, não estava sendo alimentado de maneira adequada a presença dos próprios vereadores nas sessões. Então tinha muito vereador que estava com falta e não fazia nem ideia. E aí, como ninguém conseguia decifrar aquilo de maneira prática, ninguém provavelmente iria conseguir descobrir. E aí quando eles chegaram e falaram isso aí, eu peguei e falei, não, a gente só pega a informação que está no site. Fizeram uma análise lá e viram que estava com muita falta mesmo, fizeram uma revisão e agora está atualizadinho. Então, assim, nós estamos ajudando também, auxiliando de uma certa maneira o próprio vereador. Tem vereador que está usando a ferramenta para benefício próprio. Claro. Tem vereador que já falou... Vereador produtivo, isso daí é a maior propaganda para ele. Sim, com certeza. Então tem vereador que está adotando. Tem vereador que não gostou muito. Né? Imagino. Muitos deles. mas nós somos totalmente apartidários e não estamos importando com isso nesse momento. Então, nosso objetivo é realmente trabalhar com a produtividade deles e demonstrar para a população o que eles estão fazendo. Quem gostar disso, né, pode usar isso a benefício próprio. Nessa página aí é uma página de busca, né, como eu falei, a gente consegue fazer um filtro buscando as palavras. Nesse caso aí, eu deixei a palavra congratulação. E isso é uma coisa que particularmente me incomoda muito, a quantidade de votos de congratulação que os vereadores fazem. É uma coisa absurda, né? Então a gente vota no vereador achando que eles vão fazer um trabalho, que eles vão fiscalizar, que eles vão, né, fazer um trabalho focado na população, e realmente eles estão fazendo muitos votos de congratulação. E é engraçado que quando a gente começa a analisar, tem vereadores que mais de 30% do que eles fazem são votos de congratulação. Então, assim, é uma coisa que se a gente não tivesse a ferramenta, dificilmente a gente conseguiria identificar isso. Carlos. É interessante toda essa matéria, e eu desconheço anteriormente, ou até na própria atualidade, algum outro tipo desse trabalho. Ele é inédito? Você copiou ou tirou uma ideia de algum outro? Da onde surgiu isso? Olha, surgiu da seguinte situação. Em 2016, na época da eleição, quando eu fui escolher o meu candidato a vereador, eu falei, eu tenho opções novas e eu tenho que, de alguma maneira, entender o que os vereadores têm feito nos últimos 4 anos. E eu comecei a analisar, peguei e falei, bom, de onde que eu vou buscar essa informação? Tem o site da Câmara. E aí eu comecei a buscar essas informações para mim mesmo. Busquei, coloquei no Excel. Pesquisa pessoal. E gerei alguns gráficos. E eu mostrei para algumas pessoas. Peguei e falei, olha, se a gente analisar os últimos 4 anos, tem vereador que no começo faz bastante coisa, depois cai, vai chegar na época de eleição, sobe. Comecei a analisar algumas coisas, comecei a analisar os interesses de cada vereador. Então a gente começa a ver o vereador que atua mais do lado de cá, atua mais do lado de lá. E comecei a fazer essa análise. E aí muita gente falou, cara, que legal, a gente precisa disponibilizar isso para todo mundo. A gente precisa mostrar isso, né, de alguma maneira. E aí surgiu a ideia de fazer então o Ponte Política, né, que aí um amigo meu, o Estevam, ele é o meu parceiro nesse projeto, e ele é o cara que chegou e me incentivou bastante, falou, vamos disponibilizar isso para todo mundo, ele que criou a marca, nós estamos desenvolvendo o site junto, e aí a ideia é essa, que realmente fique de uma maneira mais clara a informação para todo mundo. Estamos de volta, então, já que é assim, você já pode responder aí a pergunta que ficou para trás do Carlos, né? Que sim. De onde você tirou a ideia. Então, é interessante porque quando a gente fez, a gente realmente não tinha nenhuma ideia, né? Não conhecíamos nada parecido. Mas depois que a gente fez, a gente acabou descobrindo ideias parecidas, né? A gente tem o Ranking dos Políticos, que é um site bem famoso, e ele faz acompanhamento do trabalho dos vereadores também, e
A segunda etapa do nosso projeto vem muito de encontro com o que eles fazem. Eles fazem uma análise do que o vereador tem feito e aí eles já pontuam realmente o que os vereadores têm feito. Então eles criam pontos para projetos de lei, eles criam pontos para o vereador que faz prestação de contas. Então eles fazem todo esse trabalho e eles dão uma nota para o vereador, né, baseada no trabalho dele. Então a nossa segunda etapa é realmente adequar e ficar mais próximo a esse tipo de trabalho, que é realmente dar pontos para os vereadores que contribuírem também. Muito bem. O Lúcio Marducci participa aqui também com a gente, diz bom dia, Fábio, parabenize o Luiz Gustavo, por favor, pelo Ponte Política e pelo excelente bate-papo. Essa é outra pergunta que vem daqui a pouco, outra iniciativa dele. Fica muito mais fácil a visualização do que está sendo feito pelo Legislativo, também concordo. A Sirlene Aparecida também, o Carlos Wagner Garçom participou de novo e disse que o povo brasileiro não é politizado para acompanhar a vida política brasileira. Você concorda, Luiz? Concordo. Eu acho que realmente boa parte da população acredita que acaba a obrigação dela no ato do voto. Então tem muita gente que vota e acabou e vai esperar 2 anos para votar na outra esfera, e é isso que a gente precisa mudar. A gente precisa realmente mostrar que não é assim, né? E o Ponte Política vem para isso, né? Eu acho que a gente tem que entrar, acompanhar o que os nossos vereadores estão fazendo, ir atrás deles e falarem, meu, você está fazendo isso, está fazendo aquilo, eu votei em você, acho que a gente tem que cobrar, tá? Eu acho que a gente tem que ir atrás deles, sim, e falar para eles, olha, você falava de fazer isso, fazer aquilo, e eu estou vendo que você não está fazendo nada, ou então está sugerindo coisas simples, né? Porque o político também, hoje em dia, né, a Ponte Política ele vem na contramão do seguinte, o que o político faz? Ele quer aparecer em todas as fotos. Então é muito fácil a gente ver um vereador em todas as feiras, tem qualquer coisinha, qualquer inauguração, está lá, é velório. Então o vereador, as pessoas medem o desempenho do vereador hoje em dia por fotos. Então está sempre no jornal, está aparecendo em alguma foto, está em algum evento, o vereador é participativo. Então é essa visão que a gente precisa quebrar, né? Não é isso, né? É muito importante também que as pessoas compareçam nas sessões da Câmara, né? Que elas assistam lá e dêem uma olhada no que está acontecendo, né? Porque a gente vê... Não precisa em todas, né, Luiz? Sim. Mas acompanhando algumas, uma vez por mês, né? São 4 por mês, né? Exatamente. Apareça lá, entenda o que está acontecendo. Tem gente que não sabe como que é uma sessão da Câmara, né? Não sabe como que é feita como é conduzido os trabalhos, as votações. Uma coisa que é importante também o comportamento do vereador, né? Durante a sessão, tem vereador que não quer votar em determinada coisa, sai, levanta e sai, fica lá fora. É verdade, isso tá na moda agora, então, né? Tá na moda. Então, assim, vai votar tal coisa, pega o celular, finge que está falando e sai. Eu vejo isso, acontece isso. Então, é uma coisa que a gente precisa, né, realmente analisar, ir lá, assistir, né? Então, isso é muito importante que as pessoas façam, que realmente elas tenham essa preocupação. Isso tem acontecido mesmo, infelizmente. A gente estava até comentando aqui no bastidor aqui a respeito de alguns nomes que fizeram isso recentemente, né? Alguns contra, por exemplo, a sua própria religião. O cara tem uma religião, aí não vou votar nessa questão aí, porque eu acho problema. Que esse é uma coisa opositora, uma coisa do mal, eu acho, né? Dentro dessa pesquisa que você tem acompanhado, então você tem acompanhado vereador por vereador, e em particular cada vereador, tudo que ele movimentou no sentido de suas atividades dentro das reuniões da Câmara. E é notório, e isso não é só aqui na Câmara de Poços de Caldas, não, isso é no Brasil inteiro, porque virou uma coisa cultural. O vereador, ele sai da esfera legislativa, ele entra na esfera executiva. Ou seja, sim, o vereador está ali para criar leis, né? Apresentar projeto de leis para que possam trazer benefício para a sociedade e fiscalizar as leis que já existem, se elas estão sendo cumpridas pelo executivo, pelo prefeito e sua equipe. Mas o que acontece que acaba dando-se mais importância do que esses dois fatores. É
legislador, o vereador, passar a função de executivo. Então, ele está... na rua X, o buraco na rua da esquina, fulano com a esquina ciclano, secretário tem buraco. De obras também, né? Secretário de obras. A árvore, fulano do meu eleitor diz que a árvore... Poda de árvore. Caiu o galho em cima da casa do sujeito. Então, acaba virando um fiscal de obras, um fiscal de quarteirão, um fiscal de bairro, querendo passar o lixeiro na rua tal, não passou, ou depois que a mulher colocou o lixo, o lixeiro já tinha ido embora. Ou seja, você tem observado muito isso? Muito, muito mesmo. Isso acontece com uma frequência enorme aqui em Poços. E aí tem vereador que... uma coisa importante, a população não sabe o papel do vereador e o vereador não sabe o papel do vereador também. Muitos deles, a gente posso falar isso com segurança, que tem vereadores aqui que não sabem qual que é o seu papel e atuam realmente no que você está falando. É poda de árvore, é rua, mas algumas outras coisas que você olha e você fala, não acredito que o vereador está fazendo isso. Mas também isso é uma coisa cultural do Brasil, que a população, quando ela vai votar, ela pensa no seguinte: eu vou votar no vereador que é meu colega ou é do meu bairro para me representar aqui. Então a pessoa já pensa em votar em alguém porque ela pensa assim, se eu tiver problema na rua, eu sei qual vereador... Vai ser segmentado, não pensa na Exato, cidade. E o vereador não é para arrumar a rua do bairro dela ou é porque é amigo do primo do colega dela. Então esse é um problema muito cultural. E o vereador realmente também não sabe. Tem muitos vereadores que estão lá e pela linha de atuação dele, você vê que realmente ele não sabe muita coisa. Ou às vezes ele faz requerimento de coisas que tem em outros lugares, né? A gente tem muito desperdício de tempo de pessoas fazendo pedido de informação de coisas que tem em portais, de coisas que tem em outras fontes, e às vezes eles lotam de pedido de informação, coisa que eles mesmos conseguiriam consultar. Então, realmente é uma perda de tempo e de trabalho muito grande. Se você colocar no mapa de palavras e escolher os vereadores, você vai ver as palavras que mais são utilizadas. E tem vereador lá que aparece pedido, informação, palavra gigantesca. E aí são, obviamente, né, vereadores de oposição, hoje, né? E aí eles são os que mais fazem e a gente consegue ver realmente que muito pedido de informação é para tumultuar, é para gerar essa quantidade absurda de informações. Agradeço ao Luiz, muito, muito boa a sua participação e, logicamente, vamos estar aqui novamente, ou muitas vezes, né, porque o assunto é interessante e você, com esse sucesso que está fazendo aí, com essa nova página na internet aí, eu acredito que muitas outras coisas vão se incorporar a isso aí com o passar do tempo e vamos, essa nova ferramenta para a sociedade Poços Caldenses. Parabéns, Luiz. Muito Obrigado. Bom. Tomara mesmo, né? Que amplie, já que a transparência é tão importante hoje em dia.